capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos falando de uma situação que começou no capítulo 8, né? Então, o que começou do capítulo 8, Paulo está explicando bem, vamos dizer assim, bem detalhado. Ele está usando muitas passagens bíblicas com assuntos que parece que não tem nada a ver com a primeira pergunta, mas nos ajuda a entender outras coisas, né? Só que esses assuntos, no final, convergem para a resposta, né, que ele quer falar, né, quer ensinar para a igreja. Bom, o primeiro problema da igreja, nós sabemos que eram as divisões que estavam ali, né, que estão abordadas nos primeiros capítulos. Tem os problemas das divisões, tem os problemas das imoralidades, né, tem os problemas que a falta de zelo, vamos dizer, da liderança também, com certos pecados que estavam dentro da igreja, ou certos problemas, intrigas que no final resultam, né, quando não há temor, as intrigas vão resultar em raiz de amargura e em pecado. Então, Paulo, no capítulo 8, né, ele começa começa a responder uma pergunta sobre comer coisas sacrificadas a ídolos, né? E aí o 8, ele fala algo, daí ele vai explicar mais uma coisa, que o problema da igreja, o problema principal da igreja, né, no final ele vai resumir, só que ele aproveita as perguntas, o 8, o 9, o 10 e boa parte do 11. Na verdade, ele termina o 11 falando disso, né? Mas a pergunta da coisa, a comer algo sacrificado, que tipo de carne, se eu posso comer carne, se eu não posso comer carne, né? E aí ele toca num assunto também muito sensível, que tinha as pessoas que, por elas conhecerem e entenderem a liberdade de Cristo, elas se achavam mais espiritual do que as outras, mais forte, não vou usar essa palavra espiritual, mais forte do que as outras. Aí as outras, né, olhava para elas, achava que elas, vou usar um linguajar nosso hoje, parecia que eles estavam meio desviados, né, meio fora, porque eles não estavam zelosos como deveriam ser, que eles achavam. Então tinha essa divisão também, daqueles no meio da igreja que se achava que sabia mais, que cantava melhor, que pregava melhor, que entendia melhor. E tinha os outros, né, que achavam que aqueles ali estavam já de uma forma assim muito mundanos, vamos dizer assim, deixando as coisas principais, segundo eles entendiam, né, que era, e aí ficou aquela divisão, ninguém entendia, vamos dizer assim, o principal mandamento de Cristo e de Deus, né? Principalmente de Cristo, o maior mandamento que ele disse. Aí Paulo usa muitos argumentos para chegar numa coisa só. Então, o capítulo 8 foi a pergunta se pode ou não comer comida sacrificada a ídolos. Todos lembram a situação de Corinto. Corinto era uma cidade onde tinha muitos templos, então tinha muitos sacrifícios de animais, né? Vamos só recordar isso. E com esses muitos sacrifícios, quando tinha as festas, tinha muita carne mesmo. Então, pela resposta de Paulo, nós não temos as perguntas, mas pelas respostas a gente consegue entender qual seria a pergunta. A gente pode comer desse tipo de carne? Era a pergunta, dá para se entender. A principal pergunta. Já que tinha muitos sacrifícios nos templos, e os sacerdotes não davam conta de comer aquilo tudo, né? Tinha a parte que ia queimada para o sacrifício dos deuses deles, que eles achavam que era Deus. Tinha a parte que era do sacerdote comer. Tinha a parte que a pessoa levava para casa. E ainda assim a parte que ficava para o sacerdote, muitas vezes era muito, né? Porque não era só um sacerdote, eram vários, mas a quantidade de pessoas que vinham
para o sacrifício era muito maior do que o número de sacerdotes. Ou seja, tinha muita carne ainda assim. Pegava o animal, partia em 3, né? A melhor parte era para o sacerdote, é óbvio, né? Mas queimava-se uma parte, a outra parte era dele e a outra parte quem trazia levava para casa. Aí a pergunta é, eu posso comer esse tipo de carne ou não? Porque a maioria das vezes aquela carne ali eles repassavam para o açougue. Aí a pessoa ia lá comprar uma carne no açougue. Ela não ia no templo. Tá, eu não sou mais desse povo, então eu não vou mais lá no sacrifício. Então eu não levo nada, também não como nada de lá. Mas o problema é que quando ela ia ao açougue, poderia ter carne que saiu de lá para ser vendida. Alguém repassava, vamos passar para vender. Já que ninguém dava conta de comer e não tinha geladeira, para guardar por muito tempo, congelar. E aí, pode ou não pode comer? Bom, aí Paulo deu essa resposta, ele falou, ó, o ídolo não é nada. Se for por causa de, esse foi oferecido ao ídolo tal, se você comer você vai ficar endemoniado, essas coisas. Não, o ídolo não é nada. Então, nessa parte, aqueles que se achavam mais sábio, mais conhecedor, mais forte, tinha razão ao dizer que o ídolo nada é. Porém, havia o problema. O ídolo nada é. Só que ele comer ou obrigar alguém a comer dos irmãos, ele pode estar machucando a consciência do irmão mais fraco que acha que não, eu não vou nem comer, porque eu vou lá no açougue, é perigoso aquela carne ter sido oferecida na festa passada. Eu não quero, eu vou preferir comer verdura, um arrozinho, algo assim, e não vou comer mais carne, ou então eu vou lá no mar e pesco peixe, ou algo assim, né? Mas eu não vou comer. Aí o outro vai achar, não, você tá muito fraco. Vamos comer carne, não, você tem que comer. Não, vamos forçar, não. O 8 seria mais ou menos isso. Aí Paulo, eu acho que o resumo está no 8:8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Então, 8:8 deu a resposta. O problema é que se estendia. Se estendia. Bom, então eu posso comer? Pode. Mas se a sua consciência te acusa, não coma. E você que come, não vamos julgar o irmãozinho que não come. E você que não come, não vai condenar o outro. Tá? Aí, no 9, parece que ele saiu do assunto, mas ele ainda está tentando explicar mais um pouco desse aí, para chegar no principal, porque ali, apesar disso tudo, o problema não era, Paulo estava enxergando na frente, o problema não era a questão da comida, era a desunião mesmo, era grandemente a desunião, porque toda igreja é cheia de pessoas diferentes, tem gente que come isso, tem gente que come aquilo, né? Se eu gosto de um tipo de comida, e eu sei que aquela comida é agradável, né? Se eu dou graças a Deus por ela, então o outro irmão não come, ele está deixando de dar graças a Deus, nossa, aquele irmão é muito fraco, ele está deixando de dar graça a Deus. Não, eu não posso pensar, ele não quer comer, eu não vou levar para ele, né? Eu não vou obrigá-lo a comer. Se eu chegar na casa dele e ele tiver outra coisa, eu como, dou graças a Deus, se ele não tiver aquilo que eu gosto, né? Dou graças a Deus por aquilo ali, né? Ou seja, eu quero viver em paz, eu quero que o meu irmão esteja bem comigo. Tá. Aí no 9, Paulo começa a falar de uma coisa interessante, da liberdade dos apóstolos. Do seu apostolado. Aí, parece que agora o assunto mudou totalmente. Quando ele fala assim, eu sou apóstolo, mesmo que alguns não considerem, eu sou apóstolo, eu tenho o direito de comer e de me sustentar de vocês, das ofertas e do dízimo. Paulo está falando agora de oferta e de dízimo. E ele fala assim, eu tenho direito, mas eu abri mão desse direito. Eu abri mão desse direito. Aí ele cita os exemplos lá de trás. Os sacerdotes comiam, tinham direito e comem, né, até hoje, né, vamos dizer na época, comem daquilo que é levado para o templo. Se é levado, naquela época circulava-se menos dinheiro, né, do que hoje, então as pessoas davam dízimos e ofertas de alimentos, na maioria das vezes eram alimentos, e levavam para o sacerdote, e aquele que ministrava, a Bíblia lá, ele foi citar, ele tinha direito de comer.
Aí ele citou o versículo, né? Dos boi, né? Não, você não pode atar a boca do boi que trilha o grão. Então, se o boi está trabalhando e pisando o grão, você não pode fechar a boca dele. Ele está pisando o grão, ele pode comer. Está trabalhando, não era a lei de Deus, estava na lei. Aí Paulo já fala assim, ó, não é de boi que Deus está tratando. Então, eu tinha esse direito, mas eu abri mão. Eu não queria que nada atrapalhasse, porque o povo já me chamava, já não ia muito comigo, porque achava que eu não era apóstolo. Né? Paulo não falou dessa forma, eu estou na linguagem teológica, irmãos, fala parafrasear. Está parafraseando, ou seja, ele está falando o mesmo assunto, tá? O mesmo contexto com outras palavras. Então ele quis dizer o seguinte, olha, eu abri mão disso, porque já não, tem muita gente que acha que eu não sou apóstolo. E eu sou, porque eu vi Jesus. Uma das regras para ser apóstolo era ter visto Jesus. Tanto que quando Judas morreu, e aí foram substituir, né? Diz que era para apresentar pessoas que tivessem sido testemunha ocular da vida de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Que fosse testemunha, apresentaram 2. Aí eles oraram e Deus deu a sorte para um lá e um assumiu o lugar. Então, para ser apóstolo, tinha que ser desta forma. E Paulo falou assim, eu vi a Cristo. Cristo apareceu para ele. Né? E ele foi comissionado por Cristo, ele viu os milagres. Deus fez um milagre nele, ou seja, ele cegou, ficou cego por um tempo. Daí entra um irmão na casa dele quando ele estava cego orando, ora por ele, ele enxerga de novo. E depois Deus o prepara ali, Deus já manda ele começar a pregar. Então ele se considerava apóstolo dos gentios, mandou ele para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. E aí, mesmo que tenha alguém que acha que eu não sou, eu sou um apóstolo. E como apóstolo eu tenho o direito de vocês me sustentarem. Só que, por causa disso, porque eu não quero ninguém magoado, achando que eu sou um mercenário, que eu estou aqui cuidando da igreja só para tirar dinheiro, eu abri mão. Eu não quero viver desse dinheiro. Passo para outra coisa ali, mas eu vou trabalhar com as minhas mãos para o meu próprio sustento. O que Paulo está dizendo? Que por causa dos mais fracos, vamos dizer, vamos usar a linguagem deles, né? Mais fraco. Ele não queria que esses mais fracos se escandalizassem. Ele abriu mão de um direito dele de viver dos dízimos e das ofertas daquela igreja sustentar ele onde ele fosse. Porque ele ainda fala assim, eu gerei vocês. Eu trouxe vocês em Cristo. Ele sempre fala assim, em Cristo. Eu gerei vocês em Cristo, eu ganhei vocês para Cristo. Eu tenho direito. Mas eu abri mão, olha só o que eu fiz. Eu abri mão por causa de alguns mais fracos. E vocês que já entenderam que o ídolo nada é, e vocês podem comer da carne, e vocês têm um irmão mais fraco. Vocês não têm coragem de abrir mão da sua carne, de comer a carne. Algo que você nem é tanto direito assim, igual eu tenho, vamos dizer nessa palavra, né? Dessa forma. Eu abri mão e você não pode abrir mão por causa do seu irmão mais fraco. Ao contrário, você faz escandalizar mais ainda ele. Olha do que eu estou abrindo mão. Eu abri mão de um direito. Ele frisou isso, é um direito dele. Aí ele cita assim, quem é que vai servir ao exército às suas próprias custas? Ou seja, não, eu só vou para o exército se for para eu mesmo bancar. Eu quero me bancar lá no exército. O que é que faz isso? Não, se você vai para lá, você tem que ser bancado pelo exército. E eu abri mão disso. Aí ele começa, ele usa outros exemplos. Uma coisa também interessante aqui, que nós lemos no sábado passado, ele fala assim, versículo 17, diz assim, e por isso, se faço, anunciar o evangelho, que é uma obrigação que ele recebeu de Deus, a obrigação que ele tem é de Deus, porque aí por isso que ele fala assim, eu tenho essa obrigação para com Deus, eu não tenho isso com vocês,
né? Não é porque vocês devem sustentar, a minha obrigação é com Deus. E se eu olho dessa forma, eu posso abrir mão de tudo que eu tenho aqui, porque eu sei que dele eu vou ter uma recompensa. Se eu abro mão, por exemplo, do salário de vocês, né, que vocês contribuem tudo, e eu estou abrindo mão, e eu faço isso com alegria, eu sei porque eu estou fazendo isso porque eu sei que eu tenho uma recompensa muito grande. Mas ainda assim eu tenho essa obrigação. E se eu não abro mão se eu não abrisse mão disso, não tinha nada demais também, né? Mas eu abrindo mão, eu sei que eu tenho mais recompensa. Aí ele fala aqui no 17, porque 16, né? Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois é minha imposta essa obrigação. E é de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Né? Ou seja, eu tenho pelo menos que fazer isso. Vou fazer, ainda que seja de má vontade, mas eu tenho que fazer. Não tem como. Isso é ele, né? Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do evangelho. Ou seja, eu não estou cobrando nada, eu nunca quis cobrar nada, né? Então eu tenho um prêmio, porque eu nunca quis. Algo que eu já tinha direito, eu abro mão aqui, porque eu sei que eu tenho algo melhor lá. Nem era isso que eu queria ler não, mas já que eu li, eu queria ler mais aqui embaixo. Sim, cheguei, é aqui 21. No 20 ele começa a dizer, eu fiz-me como judeu para ganhar judeus, né? O pensamento dele era tanto no evangelho, de anunciar, de trabalhar para Deus, de fazer as coisas para Deus, que ele tinha estratégias para anunciar o evangelho. Ele tinha estratégia. Quando ele ia pregar para os judeus, ele sempre assim, começava falando assim, o Deus dos nossos pais, antigamente, né, o Deus dos nossos pais chamou Abraão e tal. Ele começava falando da lei. Quando ele ia falar para os gentios, ele já não usava isso. Ele já usava assim, o Deus criador dos céus e da terra. Né? Ele tinha essa estratégia. Outra estratégia aqui, pelo que dá para se ver, é que ele usava linguagem local. Duas linguagens locais que ele usou aqui. Estádio, corrida e luta. E ele usou essa para explicar a condição dele como um apóstolo. Segundo conta a história, as Olimpíadas, né, nasceu na Grécia, né, os Jogos Olímpicos, é uma tradição milenar aí, né, de 4 anos, inclusive acho que esse ano é ano de Olimpíadas, né, em Paris. 4 anos tem as Olimpíadas. Então isso vem, da época de Paulo para trás, né, e tinha os Jogos em Corinto. Tinha as Olimpíadas, eram em Atenas, na Grécia, capital da Grécia, e os jogos locais lá, que segundo eles falam que os jogos istmicos, que eram os jogos locais, vamos dizer como se fosse a segunda divisão, né, a Série B da época lá, que tinha tudo isso, que tinha corrida, que tinha luta, né, salto em altura, tinha várias modalidades. Olha só o que Paulo fala, olha o jeito que ele fala aqui. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Olha o que ele usou. Nas corridas, muita gente corre, só que só um leva o prêmio. Porque aquele ali que correu e levou o prêmio, treinou muito, abriu mão de muita coisa, né? Ele abriu mão de muita coisa, porque os treinos daquela época eram muito rígidos. Segundo alguns teólogos, eles começavam um treinamento mais rígido ainda 10 meses antes. O tipo da comida, né? O tipo da comida que eles iam comer, o esforço que eles iam fazer. Eles abriam mão de festinha 10 meses antes. 10 meses. Né? Como o povo ímpio, ou seja, eles abriam mão até de ir para as noitadas deles. 10 meses sem as noitadas, vamos dizer nessa linguajar assim, né? Não tinha.
se abstendo para ir atrás de uma corrida que ia acontecer só uma vez, um momento, para receber uma coroazinha que era, né, na maioria das vezes era um louro, era uma plantinha que eles tiravam e formavam aquela coroazinha. Aquele momento que daqui a alguns dias aquela coroa estava murcha e já não existia. Mas o tanto que aquelas pessoas se esforçavam antes para aquele momento que acontecia e de repente ia. E Paulo falou assim, vocês não sabem que isso acontece lá nos estádios? Que todo mundo corre, mas só um leva o prêmio? Aí ele fala, correi de tal forma que alcanceis. Vocês não estão se abstendo. Vou voltar na história da carne. Vocês não estão fazendo isso, vocês não estão preocupando se está machucando o seu irmão. Nem que isso te custe. Eu abri mão do meu direito. Vocês, né, não querem abrir mão do direito de vocês. Até os corredores, aqueles ímpios que vão lá correr, eles abrem mão de tanta coisa por causa de uma coroa. E vocês não abrem mão de alguma coisinha por causa do seu irmão? É isso que ele está querendo dizer. O princípio do ensinamento de Paulo é baseado no principal ensinamento de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. O amor, por causa do amor. Eu achei muito importante o testemunho do Moadão na semana passada, que ele começou, né, foi fazer o jejum pela irmã, afligiu o próprio corpo, porque jejuar é afligir o corpo. Às vezes você não está com propósito de jejum, às vezes você esquece até de comer, você está fazendo uma coisa, fazendo outra, você esquece, mas o dia que você faz propósito, o cérebro fica te lembrando o tempo inteiro, parece que as coisas ficam ali aparecendo, aí aparece logo alguém fazendo um churrasco logo perto de você, aí aparece alguém comendo um pedaço de pão com margarina bem quentinho na sua frente, é uma coisa séria. O corpo entra num combate. Aí Paulo falou assim, olha, por causa do amor, você não faria isso? Você não jejuaria? No caso, o irmão Adão fez esse jejum pela irmã, ou seja, ele abriu mão de algo por amor. Para que Deus, né, entrasse com providência. Obediência em primeiro lugar, porque foi Deus, não fui eu, né? Foi Deus que ordenou a ele. E depois, né, por amor, porque abriu mão de tomar um café de manhã, de comer alguma coisinha de manhã, para ir até a hora que ele foi. Aí Paulo diz aqui, 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aqui agora ele está usando o mesmo exemplo, né? Agora dos lutadores lá do esporte. De todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro. Olha, agora ele se pôs no meio da corrida aqui, né? Eu corro. Não como coisa incerta. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E ele fala assim combato. Não como batendo no ar. Ou seja, eu não estou dando soco no ar. Eu estou partindo para cima mesmo. Ele está pegando um exemplo de lá, ou seja, ele está se fazendo de sem lei, para aqueles que são sem lei, mas com lei para Cristo. Ele está usando o linguajar deles para explicar algo espiritual. O linguajar que os coríntios entendiam, porque os coríntios entendiam dos Jogos Olímpicos. E ele usou esse exemplo para falar de algo eterno para ele. Falou, aqueles ali correm por uma coroa que vai acabar. Eu abri mão de muita coisa porque eu estou crendo e esperando a coroa que nunca vai se acabar. Aqueles ali se abstêm disso, daquilo. Eu me abstive de algumas coisas que eu abri mão, que eu tinha direito, eu abri mão e abro mão, e eu subjugo o meu corpo, porque ele fala assim, ele quando fala subjugo, é a hora que você o meu corpo agora me obedeça. Ele falou assim, eu subjugo o meu corpo para que eu não venha ser reprovado. Desse jeito eu estou correndo. Os corredores, abrem mão de muita coisa. Eu também estou abrindo mão. Por que vocês não podem abrir mão também? Eu subjugo o meu corpo. Por que você não subjuga o seu corpo? Ou seja,
Ele era solteiro, pelo que se vê. Muitos concordam que ele já tinha sido casado, mas estava solteiro. Ele abria mão de alguns problemas que alguém que já foi casado possa ter enquanto está vivo, ou seja, subjugar o corpo. Ele abria mão do seu salário, porque ele queria que, abrindo mão disso, ele tivesse mais oportunidade de falar de Jesus. Ele estava focado no prêmio. E ele pensava no prêmio lá, sem deixar de pensar de que ele queria ganhar mais pessoas, demonstrar nele o amor de Deus. Então, o ensinamento principal, apesar dele ter citado tantas outras coisas, é que aquilo estava acontecendo na igreja de Corinto, aquelas divisões, e aquele problema de comer ou não comer carne, é porque eles não tinham entendido que o evangelho é baseado no amor, na preocupação um com o outro, de interceder um pelo outro e não ser pedra de tropeço para que o outro tropece. É pensar no outro primeiro que não. Se o meu comer carne, eu sei que o ídolo nada é, né? O ídolo nada é. Mas se eu comer carne vai fazer o meu irmão tropeçar e cair, eu vou abrir mão de comer carne. Ele não vai me ver comendo carne de jeito nenhum e nem vai saber se... Né, não, eu larguei mão, não estou comendo mais. É o pensamento dele. Mas por quê? Por causa do outro. Porque comer carne é problema? Não. Mas vai mal se vai com escândalo. E eu não posso escandalizar aquele por quem Cristo morreu. Eu estou forte. Eu estou firme. Né? Mas, às vezes, o meu outro irmão não está. E aí, eu posso fazer alguma coisa. Só que para eu fazer alguma coisa para ajudar ele, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa minha. O que eu faço? Eu abro mão. Porque a maior lei é a lei do amor. Então, voltando mais uma vez no exemplo do irmão, ele abriu mão de algo que ele tinha direito. Ele não é obrigado a jejuar. Ele não é. Se Deus deu a comida, se Deus está preparando, tem lá no celeiro dele, ele é obrigado? Não. É Deus que deu. Ele dá graças a Deus, ora e pronto. Mas ele viu que, né, entendeu, e Deus quis ensinar isso. Bom, o seu irmão está do seu lado, no caso a irmã, ali do seu lado. E ela precisa que você jejue. Ou seja, e agora? Eu abro mão de um direito que eu tenho por causa do outro? Então o irmão decidiu abrir mão de um direito que ele tinha, tomar o café de manhã, comer de manhã, ou almoçar. Ele abriu mão do direito dele, porque não era pecado. Se ele comesse, não tinha pecado nenhum. Mas ele viu que era melhor, era mais agradável a Deus demonstrar amor, porque amor não são palavras, são atitudes, né? Então fica um bom exemplo, né, para todos os irmãos, inclusive, né, para eles mesmos, né? Não pare, porque é o ano todo mesmo, né? Então continue na batalha, é um começo, mas já tiveram uma vitória, eu vejo como uma vitória. É uma vitória para ele, porque ele conseguiu subjugar o corpo. E assim nós, né? Nós que tiramos momentos para jejuar também, né? Semana de ceia é semana propícia para jejuar, né? É uma semana que você tem uma motivação a mais, né? É jejuar, é na semana de ceia, oração da madrugada também, levantar, às vezes você está cansado, com sono, mas quando você levanta para orar, você está subjugando o seu corpo, como Paulo falou aqui, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, ou seja, eu ponho o meu corpo para me obedecer, para que, pregando aos outros, eu não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Ou seja, eu vou e prego para os outros, ame sua esposa, mas eu não tirei um dia de jejum pela minha esposa. Era isso aí, eu ainda estou usando o irmão como exemplo. Ele estaria, se ele pregasse para alguém para amar a esposa e jejuar pela esposa, ele estaria reprovado.
Paulo falou assim, eu vou subjugar para que eu não fique reprovado. Por isso ele subjugou. Ele subjugava o próprio corpo. Quando você abre mão de um direito seu por causa do outro, você está preocupado com o outro, essa é a lei do amor. É a lei de Cristo, a principal lei de Cristo que é o amor. Então, por isso que Paulo, esse 8, 9, né, ainda está girando em torno da comida, mas ele está explicando, explicando sobre a comida e explicando que o principal mandamento que você tem que ter. Por que tinha aquele problema ali? Por causa do amor. Ele não vai ter unanimidade, não vai ter. Igreja nenhuma vai ter unanimidade. Não, todo mundo, né, tá tudo certinho, todo mundo acredita, usa isso, come aquilo. Não. Sempre vai ter essas diferenças, já justamente para poder aparecer o amor. O amor só aparece claramente brilhando quando você abre mão de alguma coisa que você teria direito por causa de outro, quando você se preocupa com o outro primeiro do que com você. O mundo ensina assim, não, você tem que viver a sua vida, se preocupe com você, né? Seja feliz, se ame. Então o mundo prega isso, é a pregação humana, mundana e diabólica. A pregação do Senhor Jesus é, ame o próximo, primeiro. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como você queria que fizesse com você, que acontecesse com você, faça pelo outro. Faça pelo outro. E na igreja de Corinto não estava tendo esse ensinamento. Por isso que Paulo deu essa volta toda. E aproveitou as perguntas que tinha, né, para poder ensinar quanto a isso. Aqui, ó, o 10, ele ainda pega o 10, mais um exemplo. Ele agora vai pegar o exemplo lá do povo no deserto. Continua o mesmo ensinamento. Mas agora ele vai lá no povo do deserto, olha aí o 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram numa mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte dele, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se a folgar. Não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, e não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritos para nosso aviso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não vos veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Como há entendido, julgai vós mesmo o que digo. Bom, aqui, ele parece que saiu totalmente do assunto, mas a gente ainda está no mesmo assunto. Olha que interessante. Olha os exemplos que ele deu. Primeiro, ele falou assim, aquele povo estava no deserto. Eles passaram pelo mar. Aí ele até falou, foram batizados no mar. Usou como uma figura, lógico, né? Batizado no mar, na nuvem, né? Porque a nuvem que andou com ele durante o dia, aquela nuvem cobrindo, né? Para dar aquela sombrazinha boa no meio daquele deserto escaldante. E de noite, como no deserto de noite é muito frio, a coluna de fogo estava ali para dar o aquecimento para eles e iluminar, né? Esse povo foi para todo mundo. Todo mundo. Por isso que ele está dando exemplo. Ainda não terminou o exemplo. Aí ele falou assim, esse povo, todo mundo comeu do pão que veio do céu. O maná caiu, todo mundo podia pegar, fazer lá, preparar a sua comida, o seu pão e comer. Quando Moisés feriu, ou falou, ele não falou, ele feriu, né? Mas a vez que ele feriu a rocha, saiu água, todos beberam.
Aí ele usou esse exemplo também. É lógico que ele ensinou um pouquinho mais. Ele falou assim, aquela rocha era Cristo. Porque eles beberam daquela água para viver. Nós temos a nossa rocha e nós sabemos que Cristo é a água viva para nós. Né? Cristo é o nosso pão. Né? Nós somos batizados em Cristo. Ele está ensinando algo interessante. Mas por detrás disso, olha o que ele está ensinando. Aquele povo teve tudo isso. Eles pertenciam à congregação de Israel. Só que Deus não se agradou deles. E morreram. E vocês acham que vocês são da igreja de Corinto. Vocês participam da ceia. Vocês foram batizados. Né? Vocês comem do cálice, bebem do cálice, comem do pão, batizado e tudo. Se vocês fizerem igual eles fizeram lá, vocês acham que vocês não vai ser a mesma coisa? O que ele estava ensinando? Aquele povo não se importou com as coisas de Deus. Por isso eles pereceram. Eles murmuraram, eles adulteraram, eles fornicaram. Olha o problema. Olha ele batendo de levinho, de tabela em Corinto. Nós já não falamos de fornicação ali atrás? Né? Não falamos das divisões, da murmuração, dos problemas, da murmuração contra Paulo. Ele falou assim, aquele povo lá passou por tudo isso. E Deus, em todos eles. E vocês acham que vocês, fazendo a mesma coisa, não vai acontecer o mesmo julgamento com vocês? Vocês que acham que são espirituais, que são conhecedores, que têm todos os dons na igreja, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons, eles falavam que eles tinham todos os 9 dons. Mas vocês estão com todos os problemas que o povo, a congregação do deserto tiveram, vocês estão tendo. Eles morreram no deserto. Moisés, Josué e Caleb foram os únicos que cruzaram todo o deserto e entraram, porque eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Saíram jovens adultos do Egito e entraram 40 anos depois na terra, com a mesma força que eles saíram de lá, porque permaneceram fiéis. E os outros que saíram de lá e desobedeceram a Deus, desonraram a Deus, não se importaram com as coisas de Deus, ficaram no deserto. O que ele está falando? Vocês acham? Deus não mudou. Se vocês não levarem a sério, vocês acham que vocês vão escapar? Só porque vocês participam da ceia? Que foi batizado? Não, eu sou batizado. Está tudo certo agora. Eu conheço as coisas de Deus. Está tudo certo. Se vocês não zelarem pelas coisas de Deus, vocês acham que vocês vão escapar? Esse ensinamento ele usa, nós lemos aí do 1 até o 15. Mas olha só que interessante aqui o que ele falou aqui, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, né? Aquilo que aconteceu lá era só figura, é para nós a realidade. Os fins dos tempos são agora, depois de Cristo. Depois que Cristo foi para o céu, começou o fim dos tempos, porque não vai ter nada além disso. Cristo finalizou todo o serviço que Deus tinha para salvar o homem. Então agora tudo está só correndo para o fim. Por isso que Paulo falou que nós já estamos no fim. Isso já faz 2000 anos, parece que... será que Paulo não sabia? Não. Ele falou corretamente, o tempo completou. Não tem mais nada de novo para Deus realizar para salvar. A salvação está concluída. Então, fim dos tempos. Aí ele falou assim, vocês que estão achando que estão firmes, olha o que ele diz, 12, aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Cuidado, vocês que acham que são fortes. Você é pastor, você é presbítero, você é diácono. Não, eu sou forte, eu já sou isso. Cuidado. A tentação é toda a humanidade é tentada. Por isso que ele fala aqui, não veio sobre vós tentação que não seja humana. Ou seja, a tentação faz parte da humanidade. Até esses que achavam que era forte, vocês são os fortes, aquele povo dali, aqueles dali são os fracos. Cuidado, a tentação é para a humanidade.
Por isso que fala assim, ó, não veio sobre vós tentação que não seja humana. A tentação é humana, a tentação é para os seres humanos mesmo. Qual é a vantagem? Aqueles que estão em Cristo, Deus não permite que seja tentado além do que eles podem suportar. Porque eles estão em Cristo. E a pessoa que está em Cristo, ele não procura a tentação. Porque tem aquele que procura a tentação, que procura o problema. Nós fugimos dele, só que às vezes acontece, porque faz parte da humanidade. Toda a humanidade é tentada em alguma coisa. Toda a humanidade, seja homem ou mulher, é tentada em alguma coisa, porque faz parte, a tentação é humana. É parte da humanidade, porque nós temos uma concupiscência ainda em nós, que quando nós subjugamos ela, nós nos livramos de muitas tentações. Mas quando a gente não subjuga, a gente não tira tempo para jejuar, a gente não tira tempo para oração, para meditação, para negar muitas coisas a nós mesmos, a gente é como dar comidinha para a nossa concupiscência. A gente dá comidinha. E se a gente ainda procura a tentação, é quase certeza que ela vai nos derrubar. Se você já não procura, a luta vem, e quando você procura? Né? O diabo espera só a oportunidade para lançar os seus dardos, para inflamar a nossa parte humana com a sua tentação. E Paulo falou assim, ó, a tentação é humana. Vocês que são fortes, vocês acham que vocês estão livres? Veja que ele pegou aquele exemplo, mas ele ainda está falando do povo que se achava forte ali dentro da igreja. Ele pegou o exemplo lá do deserto, ó, aquele povo lá. Eles comeram, beberam. Esse se levantar para folgar, dá um entendimento assim, ó, o povo estava fazendo nada. Quando a pessoa não está fazendo nada, ela começa a inventar moda. Né? Na linguajar de hoje, não está na Bíblia isso, viu, irmãos? Mente vazia, é mais ou menos isso. Quando a pessoa não está fazendo nada, aí ela pega o celular e aí começa daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali, começa a mente trabalhar. A oficina do adversário. Então, por isso que Paulo falou assim, ó, aquele povo comeu, bebeu e se levantou para folgar. Folgar. Ou seja, fazer nada. Ficar à toa mesmo sem fazer nada. Porque quando você está de folga, no final de semana, tudo, e você tira tempo para fazer alguma coisa em casa, para meditar, para cantar, para ler, para conversar algo sadio das coisas, né? Não é um problema. O problema é quando a pessoa faz nada mesmo. E aí começa a fazer aquilo que não deve. Ou a mente fica vazia esperando aquilo. Esse é um sentido. E a humanidade hoje gosta muito desse momento. E o grande instrumento, né, que o diabo tem é o celular mesmo, para as horas de folga. De fazer nada. E aí ele falou assim, ó, o povo comeu. Qual é o versículo que eu li? O povo comeu, bebeu e levantou-se para folgar. 7, né? Não vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. Esse folgar aí é fazer nada e fazer mal. Só que o povo do deserto, lá do povo do bezerro, quando Moisés estava lá em cima do monte, recebendo as tábuas, né? O povo celebrou, levantou o bezerro e tudo, e comeram, beberam e se levantaram para folgar. Ou seja, esse folgar é realizar as suas próprias vontades. Por isso que quando Moisés desceu de lá, tinha muita gente nu, com vergonha, porque eles estavam fazendo a mesma idolatria que fazia em Corinto, que nós estudamos aqui uns sábados aí. Eles estavam repetindo aquilo, porque isso é antigo. A fornicação cultual dentro do próprio arraial de Israel. Eles estavam seguindo os rituais. Eles comeram, beberam, levantaram-se para folgar. Esse folgar era se divertir, a sua concupiscência, fazendo parte da idolatria ali. Então, hoje, pode-se usar uma comparação.
quando você está não está mais debaixo das coisas de Cristo, não se preocupa com as coisas de Cristo, você quer comer, a fome você não vai deixar ficar, ou seja, jejuar nem pensar, beber e procurar alguma coisa que me divirta. Esse é o folgar. O grande problema dos homens, e eu falo homem no sentido de humanidade, não do sexo masculino, mas de humanidade, que as pessoas querem só comer e beber e fazer nada. Sextou. É comer, beber e o folgar em todos os sentidos. Né? E ele falou assim, ó, o povo caiu por causa disso, morreu um monte. E não foi só lá no pé da montanha de Sinai, não. Lá perto da terra dos Midianitas foi a mesma coisa. Balaão ensinou a como pôr tropeço em Israel. O povo folgou e naquele dia morreu 23 mil com a ira de Deus. Então tudo isso é um ensinamento para nós. Primeiro, não existe o super forte. A tentação é humana, vai vir para todo mundo. Vigiemos, cuidemos, ocupemos a nossa mente, não vacile. Não vacile diante da... Procure conhecer qual é a sua concupiscência e fuja dela. E aí o ingrediente principal para você vencer, o Senhor já dá, né? Orar, jejuar e evitem. Porque a tentação é humana e vai vir para todos. Né? E os fortes, aí é a hora que ele desce a lenha nos fortes, né? Os fortes que acham que são fortes, cuidado. Tá? Cuidado, porque vai vir para vocês também. E isso pode transformar você num idólatra. Quando você coloca a sua concupiscência, o seu desejo acima das coisas de Cristo, é idolatria. Olha só. E a gente está pensando que idolatria é só pegar o santinho e ficar beijando o pé dele. E acendendo vela para ele. A gente não, né? A maioria dos chamados cristãos nominais que tem no Brasil, acho que idolatria é só você rezar para um Deus. Olha aí, olha um tipo de idolatria aí. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. Paul Walsh disse uma vez, me diga com que você ocupa sua mente e eu te direi quem é o seu Deus. É importante, né? Então a gente vai parar aqui, irmãos, no versículo, nós lemos o 15, né, do capítulo 10, que aí ele vai entrar no 16 aqui, e vai voltar no assunto do capítulo 8, para explicar melhor a questão da carne, dos ídolos, onde eu posso comer carne, se eu posso ir lá na festinha de santo e comer carne com eles, se eu posso comer em casa, né? Ou se não, ele vai voltar nisso aqui para ensinar agora para os fracos também. Né? Que eu estou usando fraco e forte, mas é só porque ele usou isso aí lá. Né? No nosso meio não tem como a gente colocar isso. Todos nós somos fortes porque estamos em Cristo. Somos fracos porque dependemos de Cristo. Então todo mundo aqui é forte e todo mundo é fraco. Mas lá tinha esse problema aí. Né? Então a gente para por aqui, no versículo 15, e a partir, né, no outro sábado que a gente for estudar, a gente lê do 16. A gente faz um resumo e entra no 16, porque o assunto ainda continua. Né? Amém, irmãos? Graças a Deus.